A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma aula da Escola Dominical, no título da lição 6 da classe dos adolescentes, Aprendendo com a Carta de Tiago. Nós vamos estudar aí sobre esse assunto, sobre esse tema. Eu sou o presbítero Denis Pereira da AD Belém, em Campinas, São Paulo, professor de EBD e líder de juventude há mais de 25 anos. E é um prazer semanalmente o nosso encontro aqui com vocês para juntos prepararmos a lição da semana. Preste atenção nos avisos enquanto você pega a Bíblia, a revista, papel e caneta. Aqui nós temos na descrição links muito importantes. Primeiro, todas as minhas redes sociais. Depois nós temos aqui também um link do WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Temos um link também para você baixar material gratuito em PDF, slides, comentários, vídeos, convites e muito mais. O primeiro link é do inédito treinamento para professores da EBD. Transforme suas aulas. Aprenda métodos de aprendizado e de ensino para diversificar o ensino para alunos com formas diversificadas de aprender. Aprenda a planejar uma aula. Aprenda a preparar uma aula. Aprenda a aplicar uma aula, ou seja, ajudar o seu aluno a pegar aquilo que ele aprende na sala de aula e aplicar e se comprometer e se comportar de acordo com aquilo que ele aprendeu na sala de aula. Se o aluno não aplicar aquilo que ele aprende na sala de aula, não passou de teoria, tá certo? Então, é preciso levar o aluno da teoria para a prática. Então, como é que a gente faz isso? Aplicando a lição, aplicando a aula, como se faz com uma pregação, tá certo? E muitos outros temas nós estamos abordando nesse treinamento, que está com um preço extraordinariamente promocional de lançamento. Então, não deixe de adquirir, você nos ajuda, você ajuda este canal, inclusive, continuar aberto, senão ele vai ter que fechar as portas, tá certo? Clica no primeiro link e vem transformar suas aulas. Com certeza será bênção para a sua vida esse treinamento, tá bom? Muito bem, vamos olhar aqui então, iniciando a nossa aula na classe dos adolescentes. O texto bíblico está em Tiago 2, do 14 ao 26, tá? Estas aulas desse trimestre da classe de adolescentes e de juvenis estão iguais, estão idênticas. Se na tua igreja utilizam esta outra revista dos juvenis, faça o paralelo. Você vai ver que elas estão muito parecidas, não sei se é de propósito ou não. A mensagem, o texto áureo da nossa aula está em Tiago 2,17. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Ou seja, a fé sem obras, ela é morta. Então, nós vamos ver aí na nossa aula de hoje, inclusive tendo a oportunidade de compartilhar experiências de fé com os nossos alunos. Semana perguntaram para mim qual foi a maior experiência que eu tive com Cristo. Eu disse a minha experiência de fé. E um dos motivos que eu digo é porque na prática eu vi e continuo vendo mudanças na minha vida, mudanças práticas no meu dia a dia, certo? Muito bem. O primeiro tópico vai apresentar aqui o tema expressando a fé em ações, né? E ele usa aqui ele faz aqui algumas alegorias aqui. Ele pergunta: um forno que não assa, um tempero que não tempera, você já viu? Você já viu um celular que não recebe, não faz ligações, não tem acesso às redes sociais, né? Então, tipo assim, é uma pergunta retórica isso aqui, né? É claro, a resposta aqui é não, certo? Assim também a fé, que não produz qualquer evidência concreta, ela é inútil, não é? Ontem eu estive numa loja com a minha esposa está à procura de um novo celular por conta do trabalho dela e porque o que ela está com ela também já tem uns 4, 5 anos. E a gente entrou na loja, enquanto ela via modelos e tal, a gente se sentou e eu fiquei olhando aquele monte de TVs, uma mais linda que a outra, 55 polegadas, tinha uma lá de 70 polegadas. E aí eu até peguei o celular e falei, eu vou espelhar o YouTube numa TV dessa para ver como que fica a imagem, né, dos nossos vídeos aqui, das nossas aulas.
Aí eu perguntei para a moça, eu disse, estas TVs estão conectadas à internet? Ela falou assim, não. Estas imagens que estão aparecendo aí é porque tem um pendrive conectado nelas, né? Então, assim, a fé sem obras é como uma TV. Ela não serve para o que as TVs hoje servem, né? Para toda essa interatividade. As televisões atuais hoje, elas são grandes smartphones, não é? Só que sem acesso à internet, ela no máximo vai passar lá algumas imagens decorativas, estáticas, não dá para interagir, não dá para fazer nada, tá certo? Você vai lá, põe um pendrive e tal, mas você não acessa a internet. Se você não acessa a internet, você não acessa Netflix, Spotify, YouTube, Facebook, não acessa nada. Então não serve para muita coisa, não é verdade? Então é decorativa. Você anotou aí? A fé sem obras, ela é decorativa, meramente decorativa. Para Tiago, uma fé apenas intelectual, que mexe com a mente, mas não produz frutos, isto é, que não gera novas ações e escolhas, que não produz transformações nas relações, é uma fé improdutiva, sem valor, morta, não é? Ou como eu acabei de dizer, uma fé decorativa, certo? Então, a nossa fé em Jesus, ela precisa ser manifestada. Ela não pode ser apenas mentalizada, nem apenas verbalizada. Ela precisa ser praticada. Ou seja, a nossa confiança em Deus, ela precisa de frutos perceptíveis na nossa vida, de tal maneira que nós enxerguemos e de tal maneira que as pessoas enxerguem em nós a nossa fé. Porque se eu disser que tenho fé, mas não tenho obras, de que valor terá? Não é? Mas é possível eu mostrar a minha fé através das minhas obras, tá certo? Através das minhas obras. Aqui em Mateus 25, do 34 em diante, ele então vai mostrar que a fé, ela é manifestada. Olha só o 35. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer e tal. E ele vai dizer, o rei lhes dirá no versículo 40, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, os cristãos não são salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. A salvação, ela é pela graça, ok? A salvação é pela graça. Agora, nós somos salvos para as boas obras, não pelas boas obras, mas para as boas obras. Por quê? Porque são as obras que manifestam, que revelam a nossa fé. São as nossas obras que revelam a nossa fé, que tornam perceptível aquilo que nós dizemos que criamos. Efésios 2, 9 e 10. Tá? Paulo esclarece a relação entre salvação e obras, afirmando que a salvação não é resultado dos nossos esforços, mas que Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então nós somos criados para as boas obras, tá certo? Nós fomos criados para as boas obras. Nesse sentido, Tiago está mostrando que a nossa fé se revela através de atos, não é? Então, não basta só falar que tem fé. A nossa fala de fé deve ser acompanhada de atitudes de fé. Nós temos Abraão, que revelou, que manifestou a sua fé entregando Isaac para o sacrifício. Nós temos Raabe, que colocou ali, provou ali a sua fé, colocando em risco toda a sua herança. Então veja que Raabe, Abraão, eles declararam, eles demonstraram a sua
fé, de tal maneira que o nosso comportamento ele deve condizer com a nossa fé. A nossa fé precisa ser evidenciada através de obras concretas na nossa vida diária, tá certo? Através de palavras, através de obras, a nossa fé precisa ser evidenciada. Então não adianta dizer, eu creio em Cristo, mas as suas atitudes correspondem com as suas palavras, não é? É preciso ter atitudes coerentes com as palavras. Então quem diz que tem fé em Deus, fé em Cristo, precisa revelar esta fé por meio de boas obras, por meio do seu comportamento, por meio das suas atitudes, certo? Então não é parar de falar que eu confio, é ser coerente entre o que se fala e o que se vive, entre o que se fala e o que se pratica. A fé genuína, ela precisa ser colocada à prática, ela precisa ser evidenciada, ela precisa ser palpável, ela precisa ser visível. Muito bem, até porque se nós não praticarmos boas obras, como é que as pessoas vão descobrir que temos fé? Certo? Muito bem. Olha só, estamos chegando aqui no nosso tópico 2, como se comunicar com sabedoria. Aqui ele vai falar sobre a língua. Tópico 2, ele vai falar sobre a língua. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. E não esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas. Aprenda a aplicar uma aula, a preparar uma aula, a planejar uma aula. Aprenda a conduzir o seu aluno da teoria à prática daquilo que ele aprende na sala de aula. Aprenda que existem diversos tipos de aprendizado. Nem todos aprendem da mesma forma, logo você precisa diversificar a forma de ensinar para diversificar ou para atender as diversas formas de aprender que você tem numa mesma sala de aula. O professor que ensina sempre do mesmo jeito, ele só vai atingir um grupo de alunos, certo? O professor precisa ser diversificado na sua forma de ensinar para que todos os alunos da classe consigam entender e aprender. Esse recurso a gente usa, inclusive, na pregação. Tem gente que reclama quando o pregador fala, toca no sermão, fala isso, repete isso. É porque tem pessoas que aprendem por repetição, tem pessoas que aprendem quando você consegue transportar ela para dentro do cenário. Então, isso são recursos de oratória que se usa para as pessoas assimilar o conteúdo. Porque nem todo mundo, mas basta falar, não. Se você sabia que do que nós ouvimos, nós assimilamos apenas 20%? Entende? Então, o pregador, ele usa esses recursos. A gente, inclusive, às vezes usa até sem pensar. Depois a gente aprende que são recursos, entendeu? Então, são recursos que nós criamos na oratória para levar as pessoas para dentro do cenário. E aí a gente atinge com muito mais efeito as pessoas. A gente consegue se comunicar. Porque você consegue se comunicar com quem aprende ouvindo, você aprende a se comunicar com quem aprende enxergando o cenário, você aprende, se comunica com quem aprende repetindo e por aí vai, tá bom? Muito bem. Então, como se comunicar com sabedoria? Então, adquira o primeiro link aqui, preço promocional de lançamento, você não pode perder e é sério. Eu preciso da sua ajuda, senão a gente vai fechar as portas do canal, tá bom? Olha só. Como se comunicar com sabedoria? Um dos temas abordados por Tiago é a sabedoria no falar. Para tal, precisamos aprender a controlar a nossa própria língua. Tá? Então, acho que todo mundo já foi alvo, né, da vítima ou vilão do impacto de uma palavra dita na hora errada ou de forma errada, certo? Então, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, tá? Então não tem aquele negócio de falar e depois falar assim, eu não queria ter falado. Não, queria sim. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Tá? Por isso que eu tenho um lema que é, nós somos donos da palavra pensada, mas escravos da palavra verbalizada. Anotou? Somos donos da palavra pensada, escravos da palavra verbalizada. Por isso que antes de falar é preciso pensar e refletir.
Porque depois que fala, não adianta dizer que falou sem pensar. Não vem com essa. A boca fala do que o coração está cheio. E depois que falou, é como você pegar uma folha, escrever algo e depois apagar. Você apaga a escrita, mas as marcas vão sempre ficar lá. Pensa nisso. Bom, a língua como freio e leme. Como um freio é utilizado para controlar um animal selvagem perigoso, um pequeno leme é usado para dar direção a uma grande embarcação, tá? Então, assim, o exemplo que Tiago usa aqui é do cavalo e do navio. O cavalo é um animal extremamente forte e poderoso, mas se você não colocar freio nele, ele não passa de um animal selvagem. O navio carrega grandes riquezas e ele é controlado e direcionado por um pequeno leme. Se esse grande navio que transporta grandes riquezas, um navio de 300 toneladas, que transporta containers e que tem lá, sei lá, 30 milhões lá em produtos, por exemplo. Se o pequeno leme não funcionar, esse navio vai ficar à deriva. Esse navio vai parar no banco de areia. Esse navio vai bater no iceberg. Esse navio vai bater em rochedos. Esse navio vai naufragar. E ele não chega a lugar nenhum. Certo? Então, a nossa vida, ela precisa ser dirigida de uma maneira proveitosa, tá? Então, nós precisamos colocar a nossa língua sob o domínio do Espírito Santo, porque temos em nós palavras que geram bênção, que geram vida, mas também palavras que ferem, palavras que matam. Então, nós precisamos que a nossa língua esteja controlada pelo Espírito Santo, senão ela irá nos controlar. Então nós precisamos colocar a nossa língua sob o domínio do Espírito Santo, senão ela vai nos controlar. E é triste alguém que é controlado pela boca. Eu passei um exercício aqui, na outra aula, que eu disse que é uma aula muito parecida, idêntica quase, que é o seguinte, é da autoescuta. É pegar um smartphone, você professor, pode colocar na sala de aula. Grava a tua aula, põe no gravador de voz e grava a tua aula. Tua aula. Grava a tua aula. Depois, durante a semana, escuta. Adquira o hábito de se escutar. É a autoescuta. Você vai ver. Outra coisa. Quer descobrir como que os seus alunos falam no dia a dia? Leva eles para ambientes não religiosos. Leva eles para um parque, faz uma chácara, leva para o acampamento. Leva eles. Por quê? Porque na igreja, do portão para dentro, a gente se trava, a gente põe um bloqueio na gente, certo? Você não vai falar um palavrão na igreja. Você e se falar alguém, entende? Então, é nestes ambientes que remetem ao dia a dia, que remetem à casa, à escola, que a língua fica solta. Entendeu? E se a boca fala do que o coração está cheio, nós precisamos escutar mais para perceber o que há no coração das pessoas para podermos ajudá-las, né? Por isso que as profissões que mais crescem hoje e nos próximos anos são profissões do que? Da escuta. É a psicanálise, psicologia, terapia, entende? Então, quer descobrir como está o coração dos seus alunos? Quer investigar? Tira eles do ambiente da igreja. Leva eles para um jogo de futebol, aí na cidade, se puder, não sei como que é a sua igreja. Leva eles para um ambiente informal. Leva eles. E presta atenção como eles tratam uns aos outros, como eles conversam entre si. E você vai perceber que é bem diferente do comportamento que eles têm na igreja. Certo? Na igreja, geralmente, as pessoas revelam um ideal do que elas desejam ser ou do que elas deveriam ser. Mas é em casa, é na escola, é entre os amigos, é nas brincadeiras e até nas redes sociais que elas revelam quem de fato elas são. Então, exercício pedagógico. Quer conhecer o coração dos seus alunos? Crie um ambiente onde eles fiquem à vontade para usar a palavra como quiserem. E você vai perceber nas palavras como está o coração deles.
E aí você vai ter muito mais possibilidade de ajudá-los em muitas áreas de suas vidas, tá bom? Então, ó, esse foi o tópico 2, tá? Que ele vai usar aqui, freio e leme, a língua como fogo e veneno, tá? A Bíblia diz que a língua tem uma peçonha mortal. A língua utilizada de forma errada, ela pode propagar ódio, preconceito, calúnia, inveja, engano, mentira, tá? Outra coisa, a língua, ela também precisa ser, ela precisa ser tratada de tal maneira que ela tenha pureza, tá? Então, por exemplo, não pode jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. Então, da mesma boca não podem sair palavras de bênção ou palavras de maldição, certo? Tem até um exemplo da outra lição, que é a garrafa de água, tá? Então, a língua, nós precisamos ter as nossas palavras. Olha só o que Paulo escreve em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, tá? Então, através da língua, nós também mostramos o nosso coração contaminado, certo? Então, você tem aqui, ó, uma garrafa de água. Você não precisa de muita coisa para contaminar. Basta um pouquinho de sujeira, certo? Então, muitas vezes, o adolescente ele é influenciável. Então, muitas vezes, o adolescente não convive em um ambiente, na sua casa, nem na igreja, de palavrões, de palavras feias, imorais. Mas na convivência com os amigos da escola, ele acaba fazendo o quê? Repetindo, associando, né? Então, nessa hora, precisa lembrar ele, ó, não contamina não. Ah, mas é só um palavrãozinho, Você não precisa de muita coisa para contaminar. Qualquer quantidade de sujeira mínima possível vai contaminar. Então, lembra que a sua boca, ela precisa ser uma boca que propaga palavras de bênção, palavras de cura, palavras de edificação, certo? E outra coisa, as pessoas não vão aceitar uma palavra de bênção de uma boca que vive falando palavras de maldição, né? Os amigos não vão aceitar que você faça uma oração por eles, se na maioria do tempo você está verbalizando palavras contrárias à palavra de Deus, vergonhosas, imorais, entende? Então é uma questão de controle, de domínio próprio. Opa, sua boca, sua língua é para abençoar, é para curar, é para edificar, não para destruir, certo? Muito bem. Estamos chegando aqui no final da nossa aula. Nós vamos falar no tópico 3 sobre atitudes de adolescentes vitoriosos. Vamos lá? 4 atitudes de adolescentes vitoriosos. Primeiro, submeter-se a Deus reconhecendo sua autoridade. Tá? Eu ministrei agora a de Belém Sumaré. Gratidão aí ao pastor José Felipe, pastor Jair. Pastor José Felipe é o presidente. Pastor Jair e pastor Pedro são coordenadores de jovens e adolescentes da UMADES e da INADES, da de Belém Sumaré. Foi um prazer estar ali. E eles escolheram o tema Venha o Teu Reino, Salmos 94:3, se não me falha a memória, 93:1. 93:1, Venha o Teu Reino. E reino tem a ver com senhorio, né? Então eu falei sobre autoridade. O reino tem que ser declarado. O reino precisa ser reconhecido, obedecido, não é? A autoridade de Deus, não é? Então, submeter-se a Deus reconhecendo a sua autoridade. Como é que nós reconhecemos a autoridade de Deus? Reconhecendo as autoridades delegadas. Então, reconhecendo pai e mãe, reconhecendo pastor,
reconhecendo um líder, ou seja, reconhecendo professores, ou seja, reconhecendo tudo aquilo que muitos nesta geração já não reconhecem mais. Então muitos nessa geração entraram pelo caminho da rebeldia, não é? Então é necessário reconhecer as autoridades, tá? Porque quem não reconhece autoridades que vê, não vai reconhecer autoridade que não vê, tá bom? Então 4 passos para um adolescente vitorioso. Primeiro, submeter-se à autoridade. Segundo, resistir o diabo. O principal objetivo do inimigo é separar você de Deus. Agora, não se esqueça que ele é mentiroso e enganador. Então é preciso resistir ao diabo. Como? Dizendo não às suas propostas enganosas e pecaminosas. Resistir ao diabo é abandonar lugares, pessoas e ambientes que vão te afastar de Deus. Por mais que seja tentador estes lugares, estas pessoas, estar com elas, frequentar e tal, resistir ao diabo é não deixar brechas, não deixar pontas soltas, não deixar ambientes na sua vida, espiritualmente falando, onde ele possa entrar, se alojar e fazer o que ele quiser, certo? Terceiro, aproximar-se de Deus. Veja, essas 4 coisas precisam caminhar juntas. Essas 4 coisas precisam caminhar juntas. Submeter-se a Deus, resistir ao diabo, aproximar-se de Deus de todas as maneiras, humilhar-se perante Deus, admitindo sua dependência plena dele, tá? Então, a nossa resistência ao diabo, ela é determinada pela nossa proximidade com Deus e pela nossa submissão à sua autoridade. Então, como resistir ao diabo? Humilhando-se diante do Senhor, aproximando-se de Deus, certo? E submetendo sua vida à vontade de Deus. Ou seja, o maior empenho, o maior esforço da nossa vida é por se aproximar de Deus, submeter-se a Deus, humilhar-se perante Deus. Quem faz isso já está resistindo ao diabo. Essa é a resistência ao diabo. Porque quem se submete a Deus, quem se humilha, quem se aproxima de Deus, abandona pessoas, ambientes e qualquer coisa que vão afastá-lo do Senhor. E o que é isso? É oferecer resistência ao diabo. Então não adianta querer resistir ao diabo e não aproximar-se de Deus, e não submeter sua vontade à vontade de Deus. A resistência ao diabo é manifestada pela nossa aproximação, submissão a Deus e humilhação perante Deus, certo? Então é uma fé evidenciada, é uma fé colocada à prova, é uma fé manifestada que faz com que nós avancemos diante do Senhor em uma vida que agrada a Deus. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.